Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo provavelmente da história. Agora eu vou continuar a saga dos imperadores romanos. Vou falar do Tibério, né? Tibério Cláudio César, que é o segundo imperador de Roma. E pertencia à dinastia Júlio-Claudiana. A dinastia Júlio-Claudiana foi de 27 a.C., né? Esse primeiro período do Império Romano, né? Conhecido como Júlio-Claudiana, 7 a.C. a 68 de nossa era, né? Terminou com a morte de Nero, né? Essa primeira dinastia. Então, Tibério, Cláudio, Nero, César, em latim, Tiberius Claudius Nero Caesar. Nasceu 16 de novembro de 42 a.C. Morreu 16 de março do ano 37 de nossa era. Foi imperador romano de 18 de setembro do ano 14 até sua morte, 16 de março de 37 depois de Cristo, né? Era filho de Tibério Cláudio e Lívia Drusa. Foi o segundo imperador, como falei, de Roma, e pertencia a Júlio-Claudiana, sucedendo ao padrasto, ao César Augusto. Foi durante o seu reinado que na província romana da Judéia, Jesus foi crucificado. Sua família aparentou-se com a família do imperador quando a sua mãe, com 19 anos e grávida, se divorciou de seu pai e contraiu um matrimônio com Otávio, né, Otaviano, né, o César Augusto, em 38 a.C., o futuro imperador Augusto. Mais tarde, ele casou com a filha de Augusto, Júlia, a Velha, e foi adotada formalmente por Augusto em 26 de junho do ano 4 de nossa era, passando a fazer parte da gente Júlia. Ou seja, gente aqui é o sentido de família, né? Como para as famílias na Roma Antiga, né? Após a adoção, foram-lhe concedidos poderes tribunícios, né? Por 10 anos. Ao longo de sua vida, Tibério viu desaparecer progressivamente todos os seus possíveis rivais. Na sucessão, graças a uma série de oportunas mortes, os descendentes de Augusto e Tibério continuaram a governar o império durante os 40 anos seguintes, até a morte de Nero. Como tribuno, reorganizou o exército, reformou a legião, né? Reformando a lei militar, criando novas legiões. O tempo de serviço da legião passou para 20 anos e para 16 anos na guarda pretoriana, né? Após cumprir um tempo de serviços, os soldados recebiam um pagamento cujo valor provinha de um imposto de 5% sobre as heranças. Porém, posteriormente, ministrou-se como os herdeiros e viu-se obrigado a se exilar em Rhodes, né? Contudo, após a morte dos netos maiores de Augusto, previsíveis os herdeiros do império, Caio César e Lúcio Júlio César, ambos desterrados por traição do seu neto menor, Agripa Póstuma, Tibério foi chamado pelo imperador, nomeando sucessor em 13 de nossa era. Os poderes de Augusto de Tibério foram prorrogados por 10 anos,
Contudo, Augusto veio a falecer com um pouco tempo depois, né? Em 19 de agosto do ano 14 de nossa era, ficando Tibério como único herdeiro. Tibério sucedeu Augusto em 19 de agosto de 767 do calendário romano Ab Urb Condita, correspondente ao ano 14 de nossa era. Após a sua entronização, todos os poderes foram transferidos para Tibério. Tibério converteu-se em um dos maiores generais de Roma. Nas suas campanhas na Panônia, Ilírico, Récia, Germânia, Tibério assentou-se às bases daquilo que posteriormente se tornaria a fronteira do Império. Contudo, Tibério chegou a ser recordado como um obscuro recluído e sombrio governante que realmente nunca quis ser imperador. Plínio Velho chamou de Tristissimos Hominum, o mais tristes dos homens. Após a morte de seu filho, Júlio César Druso, em 23 de nossa era, a qualidade do seu governo declinou e o seu reinado terminou em terror. Em 26 de nossa era, Tibério autoexilou-se de Roma e deixou a administração na mão de seus dois prefeitos pretorianos, Lúcio Hélio Sejano e Quinto Névio Cordo Sutório Macro. Tibério adotou o seu sobrinho neto Calígula para que o sucedesse no trono imperial. Temos que lembrar que quando a mãe de Tibério separou do pai dele, que também chamava Tibério, 38 a.C., o futuro imperador Tibério não tinha nenhum laço sanguíneo, né, com a família lá de César Augusto. Então, por isso que ele era sempre preterido, né, nunca deixavam ele, nunca treinava, né, que todos, digamos, eram treinados, né, eram sempre escolhidos como sendo o futuro imperador, né, sendo instruídos, educados, né, digamos assim. Todos eram assim, menos o Tibério, né? Então, com certeza, quando ele se tornou imperador, não era bem o que ele queria, porque ele era sempre deixavam ele de fora, né? Ou seja, havia todos sendo educados, treinados para serem o futuro imperador, mas ele é o único que era excluído. Então, depois, provavelmente, a mãe do Tibério ter conversado com César Augusto para ele ser o imperador, né? Mas por as mortes que estavam acontecendo lá dos netos, dos filhos do Tibério, né? Ele ter sido o único que sobrou da linha sucessória, mas ele não tinha nenhum laço sanguíneo. Também pode ter sido isso o motivo dele, César Augusto, não querer que ele fosse o herdeiro, né? Só especulando aqui, né? Então vamos ver aqui a carreira civil, né? E militar, né? Pouco depois, Tibério iniciou na corte, né, sua carreira como advogado, e o que é supor que foi nesse momento despertou sua paixão pela retórica grega. Em 20 a.C., Tibério foi enviado ao Oriente sob o comando de Agripa, com o objetivo de recuperar as águias das legiões que os partos arrebataram a Marco Licínio Crasso na Batalha de Carras, em 53 a.C., Lúcio Dicídio Sacha, 40 a.C., e Marco Antônio, 36 a.C., após vários anos de negociação, Tibério liderou uma potente força ao interior da Armênia, com o objetivo de tornar o antigo reino
um Estado cliente de Roma e criar com isso uma ameaça sobre a fronteira parta, Augusto chegou a um compromisso segundo o qual eram devolvidos poderes ao reino, permitindo-lhes permanecer neutros entre os dois poderes. Após regressar ao Oriente em 19 a.C., Tibério casou-se com Vespasiana Agripa, filha do melhor amigo do general de César Augusto, Marco Vespasiano. Agripa, foi nomeado pretor e enviado no comando das suas legiões, a unir-se às campanhas do seu irmão Druso no Ocidente, enquanto em 16 no Ocidente, entre as forças na Gália, Narbonesa e a dos Alpes, logo dos Alpes. Tibério combateu as tribos dos Alpes e das Gálias, da Gália Transalpina. Em 16 a.C., descobriu a fonte do Danúbio e cruzou-o pela metade do seu curso. Quando voltou em Roma em 13 a.C., Tibério foi designado cônsul e por volta desse mesmo ano nasceu o seu filho Júlio César Druso, que veio a falecer em 23 de nossa era. A morte de Agripa em 12 a.C. elevou Druso e Tibério na escala sucessória. Tibério solicitou a Augusto César Augusto, divorciar-se de sua esposa e casaram-se com Júlia, a Velha, filha de Augusto e viúva de Agripa. Este matrimônio implicou num ponto de inflexão na vida de Tibério. O matrimônio com Júlia nunca foi feliz e produziu um só filho que faleceu durante a infância. Segundo antigas fontes, um dia Tibério foi para a casa de Vespasiana, chorando para lhe rogar o seu perdão. Pouco depois, acordou com Augusto, fez um acordo com Augusto que Tibério e Vespasiana nunca se voltariam a encontrar. A carreira de Tibério continuou crescendo e, depois da morte de Agripa, com o seu irmão Druso em 9 a.C., converteu-se num claro candidato à sucessão. Em 12 a.C., foi-lhe concedido o comando dos exércitos da Panônia e da Germânia, províncias muito instáveis. Regressou a Roma e foi designado cônsul pela segunda vez, no ano 7 a.C. Em 6 a.C., concederam-lhe os poderes tribunícios. Em latim se chama potestas tribuniciae, e o controle do Oriente. E em 6 a.C., ele se retirou a Rhodes, quando estava prestes a assumir o comando do Oriente e a tornar-se assim no segundo homem mais poderoso de Roma. Anunciou a sua retirada política e mudou-se para Rhodes. Os motivos desta repentina retirada não são claros. Antigos historiadores especulam com a possibilidade de Tibério sentir-se como uma solução provisória quando Augusto adotou os filhos de Júlia e Agripa, Caio César e Lúcio César, e os favoreceu
ao longo de sua carreira, e tal fizeram com Druso, como o próprio Tibério, o futuro imperador, pode ter pensado que quando os seus enteados atingissem a maioridade, substituiriam-lo, né? Ou seja, se tornariam imperadores, né? Um dos dois, né? E também pode ter influído o conhecido comportamento promíscuo da sua esposa. Segundo Tácito, foram motivos pessoais, os quais impulsionaram Tibério a retirar-se para Rhodes, onde começou a odiar a sua esposa e ansiar pela sua ex-esposa Vespasiana. Tibério encontrava-se casado com uma mulher que o aborrecia e que humilhava com as públicas escapadas noturnas que protagonizavam e que os proibia de ver a mulher que amava. Independente dos motivos, né, de Tibério a retirada foi desastrosa para os planos sucessórios de Augusto. Caio e Lúcio estavam ainda na adolescência, e Augusto, que contava então com 57 anos, não tinha um sucessor imediato. A retirada de Tibério punha em perigo uma transferência pacífica de poder após a morte de Augusto, deixava de existir a garantia de que, após a morte do príncipe, o poder seguiria nas mãos de sua família ou dos aliados da sua família. Certas histórias apócrifas relatam que quando Augusto caiu gravemente enfermo, Tibério navegou para Roma e desembarcou em Ostia, ficando a saber que Augusto César, né? O César Augusto, né? Otávio Augusto, sobrevivera. Tibério voltou para Rhodes e dali enviou várias cartas ao imperador solicitando voltar a Roma, coisa que Augusto negou em diversas ocasiões. Herdeiro ao trono, né? Com a retirada de Tibério, a sucessão recaía exclusivamente nos dois novos netos de Augusto, Caio Lúcio César, e a situação tornou-se de repente mais precária com a morte de Lúcio em 2 a.C. e Augusto, a pedido de Lívia Drusa, permitiu a Tibério regressar a Roma, mas apenas como cidadão romano. Em 4 de nossa era, Caio faleceu na Armênia e Augusto não teve outra solução senão a recorrer a Tibério. A morte de Caio em 4 de nossa era, no começo de uma frenética atividade palaciana, Tibério foi adotado como filho e herdeiro de pleno direito. Por seu lado, Tibério viu-se obrigado a adotar seu sobrinho Germânico, filho de seu irmão Nero, Cláudio Druso e de Antônia Menor. Tibério recebeu poderes tribunícios e assumiu parte do Maius Imperium de Augusto, algo como que nem a Agripa fora recompensado. Em 7 de nossa era, Agripa póstuma foi repudiado por Augusto, exilou-se na ilha Pianosa, onde viveu confinado em solitário. Em 13 de nossa era, os poderes de Tibério igualaram os do próprio César Augusto. Tibério tornou-se co-príncipe e casou
com o príncipe. E caso Augusto morresse, apenas deveria sucedê-lo com normalidade, né? Augusto faleceu no ano 14 de nossa era, com 76 anos de idade. Augusto foi enterrado com todas as cerimônias estabelecidas e deidificado, né? Tibério foi, a seu lado, foi confirmado como único sucessor. Imperador. Vamos ver agora com o imperador. Primeira etapa. Conforme o método de Augusto e as aparências que ele tornara a princípio, né, frente ao Senado. Tibério teve a preocupação de evitar pôr em evidência a extensão do seu poder pessoal. Decidiu adotar o nome Imperator. Não adotar o nome de Imperator, ou seja, imperador, né? Apenas acrescentando o apelido de Augusto, o nome Tibério Júlio César, que tinha desde sua adoção, e nas inscrições e moedas o nome de Tiberius Caesar Augustus. Sucedeu ao de Imperator Caesar Augustus, jamais deixando outorgar seu título de pai da pátria. Mas dessas atitudes aparentemente escrupulosas estava-se, na realidade, cada vez mais instituições republicanas. Tibério decidiu transferir a nomeação dos magistrados das assembleias para o Senado, né? Com isso, as assembleias perderam uma atribuição muito importante e desapareceu o sistema eleitoral próprio da República Romana, né? Curiosamente, acabar com este direito da cidadania não foi difícil. Na realidade, fazia tempo que as assembleias populares estavam desacreditadas, pois tinham, né, se mostrado caprichosas, servis e incapazes de tomar decisões, logo que tinham deixado de ser a representação do povo romano. Outra coisa de Tibério que podemos falar é que Tibério também ele aumentou o corpo de guarda pretoriana, né? De 3 cortes para 9 cortes. E fez a construção do acampamento pretoriano Castra Praetória, um conjunto de quartéis permanentes numa né, numa área, né, uma parte da cidade, né. Institucionalização dos cargos. Para chegar a ser senador, era necessário ter exercido previamente os magistraturas seguintes: o vigintiviriato, 20 pessoas a cada ano, ao qual se acedia a partir dos 18 anos, que eram uns superintendentes para as rendas das fábricas, para casas das moedas, né? Casa das moedas e outras funções. O tribunato militar, a questura, 20 questores anuais, a qual se acedia a partir dos 20 anos, né, 25 anos, e que auxiliava os procônsuls ou governadores provinciais em matérias de finanças. Ou seja, ele vai criar uma série de leis aí, né?
exemplo, vai criar o limite de despesas em jogos de espetáculos, limite no luxo de imóveis, a ordem estabelecida que os agares, que os agapes tinham de ser consumidos, né, internos, né, obrigando que a carne e outros alimentos sobrassem, fossem consumidos em comidas posteriores. Era costume, né, deitar até a metade de um animal no qual se tivesse comido, né, proibiu o costume de beijar cada dia, proibiu demorar para além das calendas de janeiro, o presente do princípio, do começo do ano, né? Um conselho de família castigava as adúlteras que não tivessem acusado público, né? Por uma magistratura adquiriu a mulher por sorteio e depois repudiaram, né? Proibiu os ritos egípcios e judeus. Então, vamos ver Tibério em Capri, né? Lúcio Sejano tinha servido a família imperial por mais de 20 anos, quando foi eleito prefeito do Pretório em 15 de nossa era, à medida que Tibério, desestando, né, mas sua posição no poder começou a depender com maior intensidade da guarda pretoriana e do seu líder Sejano. Em 17 ou 18 de nossa era, Tibério delegou à guarda pretoriana, né, a tarefa de defender a cidade e trasladou os acampamentos situados no exterior das muralhas da cidade, dando com isso a Sejano o comando de entre 6.000 e 9.000 soldados. A morte de Druso elevou Sejano aos olhos de Tibério, que se referiu a ele como o meu companheiro. Tibério erigiu estátuas de Sejano por toda a cidade e foi retirando-se gradualmente do poder e foi cedido a Sejano. Quando Tibério retirou-se finalmente em 26 de nossa era, Sejano estava ao cargo da administração do estado e da capital. Outra coisa que podemos dizer é que Tibério, né, quando Calígula era adolescente, né, que dizem que Tibério mandou matar quase toda a família de Calígula, ele chamou, né, o Calígula para morar na ilha de Capri, né, e dizem que quando Tibério já era um homem mais idoso, né, dizem, não sei, que ele tinha os chamados peixinhos e peixinhas, né, que eram homens e mulheres nuas. Então dizem que rolava essas coisas, essas perversidades, não, essas coisas aí lá na ilha de Capri, né, na casa dele. Então, e com certeza o Calígula não quis fazer parte disso, né? Dizem que ele nunca gostava de participar dessas festas, dessas orgias que aconteciam, né? As fontes antigas dizem que era meio pervertido o Tibério já idoso, então, com certeza, quando ele foi chamar ele de Capri para sucedê-lo, né? Ele viu essas coisas, e aí que belo dia, não sei, né? Um belo dia, ele já com 79 anos, o Tibério, né? Já idoso, o cara chegou e sufocou, né? O Calígula sufocou, né? O tio avô dele, né? E aí morreu lá na ilha de Capri, né? Então essa é mais ou menos a história, né?
Eu deixei de falar muita coisa aqui, senão o vídeo fica mais extenso do que já tá, né? Então, essa é a parte 2 do vídeo. E futuramente, não sei, mas um dia eu vou fazer a parte 3 da saga dos imperadores, que vai ser o Calígula, né? Que ficou conhecido, os primeiros 6 meses dele ficaram conhecidos como ótimos meses, né? Os ótimos tempos do governo. E aí depois o cara ficou meio beta, ele pegou uma doença e aí o Calígula ficou meio doidão na cabeça. E é isso aí. Curtem, comentem, compartilhem, não esqueça de se inscrever. Falou, forte abraço a todos.